Sabe o que eu acho que define uma pessoa ousada? A sua coragem e capacidade de tomar decisões difíceis e seguir em frente. Mesmo em situações incertas, ela tem confiança em si mesma e busca alcançar os seus desafios. Ela está disposta a enfrentar obstáculos e encara os erros como uma oportunidade de aprendizado. Mas a pessoa ousada não necessariamente é uma pessoa imprudente ou impulsiva. A gente não pode confundir essas coisas. A ousadia precisa ser balanceada com prudência e responsabilidade. É necessário, antes de tomarmos decisões, avaliarmos os riscos e consequências dessa decisão que a gente vai tomar. Em agosto desse ano, eu tomei uma decisão ousada. Depois da minha pós-graduação em suicidologia, eu publiquei o meu primeiro artigo científico num livro que já nasceu como referência em suicidologia. Eu entreguei um capítulo para o mundo como referência em suicidologia. E o que me deu a virada de chave é que nesse capítulo eu falava justamente sobre como pais podem melhorar a sua habilidade de comunicação para lidar com adolescentes com comportamentos autodestrutivos. Eu percebi aí, na hora que eu vi o meu artigo sendo publicado num grande livro da área, que eu poderia dar mais contribuição do que apenas publicações. E durante a elaboração do meu artigo, eu já tinha criado algumas formações para professores e para pais, muito nessa linha de preparar eles para lidarem com o desafio que pode acontecer na vida de qualquer um, que é ter que lidar com um jovem, um adolescente ou uma criança e ajudar ele a sair de um processo de um comportamento autodestrutivo. Por que eu chamo isso de ousadia? Porque naquela época, o meu nome aqui, o nome dessa página era dianabarros.escritora. E meu objetivo era escrever livros e fazer publicações. Eu decidi então que havia muito mais potencial de trazer formações, consultorias e também publicações, mas de trazer, enfim, conhecimento. Um conhecimento muito rico que eu acumulei durante essa jornada de envolvimento com a prevenção ao suicídio que eu tive. E quem conhece a minha história sabe que eu comecei lá atrás, quando eu escrevi o meu livro autoral, a partir do ponto de vista de uma sobrevivente, eu, com a minha própria experiência, escrevi e relatei ali o que para mim funcionou. E foi assim que eu comecei, a partir do olhar de sobrevivente. Mas quando eu entreguei aquele artigo, eu percebi que eu entreguei um artigo de um ponto de vista científico, que existia prova, evidência ali de que os pais, os professores, pessoas comuns são capazes de ajudar crianças e adolescentes. Eles podem e devem fazer isso. Mas eu sou uma pessoa que se formou há algum tempo atrás na área de exatas. E ao longo da minha carreira sempre desenvolvi projetos, diversos tipos de projetos, mas sempre com um enfoque mais de exatas do que de humanas. Porém, missão de vida é missão de vida. A gente não escolhe propósito, a gente simplesmente se identifica com ele no longo do caminho. Ele pode vir através de uma experiência ou pode simplesmente te encontrar através da sua coragem de enfrentar situações difíceis, né? Bom, depois de eu passar pelo processo de como que uma garota de exatas vai falar com o pai sobre suicidologia, eu percebi que eu sou só mais uma voz diferente, mas uma voz que traz consigo uma história de vida e uma verdade. E eu acho que o meu público é um público que procura uma voz de verdade, uma voz diferente, livre de psicologuês e de medicalização. Sem demérito a essas profissões, até porque, eu sou super parceira delas. Mas eu acredito que algumas pessoas precisam se identificar com a história de outras, para acreditar que uma vida significativa e empolgante pode nascer de profundos processos de questionamento da existência. Eu tenho a minha própria história de superação, eu sou prova de que isso é possível e sou capacitada para falar com pais, professores, educadores, com psicólogos, com médicos sobre suicidologia, sobre como proteger crianças e adolescentes de comportamentos autodestrutivos, não só do suicídio, mas da autolesão,
eu acho que o termo ouse viver foi bem adequado para o meu momento atual e para o que eu pretendo proporcionar para quem me seguir. Eu acho que uma pessoa ousada pode ser tudo isso que eu já falei, mas pode ser empreendedora, aventureira, assertiva, muitas vezes pode inspirar e motivar outras pessoas ao seu redor, uma atitude positiva, uma energia, aquilo que a gente traz de dentro da nossa alma com confiança, pode contagiar muitas pessoas. E esse é o efeito de contágio que eu quero. Enfim, eu sou ousada. Eu sou ousada pra cacete. Enfim, eu sou ousada e espero aqui com o meu conteúdo, com a minha energia, com a minha simpatia, trazer um pouco de inspiração para que comigo você também ouse viver.